Olá, bem-vindo a mais um vlog, caralho, neste canal. E eu vou só começar o vídeo aqui, aí o vídeo vai pular pra primeira parte, que é eu lá fora e tá escuro, porque na verdade eu tô gravando a introdução porque eu esqueci de gravar antes, então é isso aí. Vejo vocês em 3 segundos. Bom dia, povo do meu YouTube. Eu vou fazer um vlog hoje em português. Eu tô fazendo esse daqui no meu canal em inglês, vlogando todo dia. Eu só ligo a câmera, mostro o que eu tô fazendo, falo e boto tudo junto no arquivo depois. Vou fazer esse formato hoje aqui em português também, porque eu estou com preguiça. Eu não tô mostrando a minha cara, porque eu tive que virar a câmera, porque eu esqueci o microfone. Então vai ter várias partes narradas desse vídeo. Quanto será que custa pra colocar uma propaganda aqui nessas TVzinhas do metrô, né? E quem será que tá sendo pago por isso? Vocês estão ligados que no metrô de São Paulo, uns 10 anos atrás, eles não queriam construir uma linha nova de metrô porque ia dividir o público que tava passando pela única linha que tinha, tá ligado? E aí ia ser menos gente olhando pra propaganda na parede que tinha em São Paulo. E aí se é menos gente, as pessoas pagam menos. As empresas, né, pagavam menos pra fazer propaganda naqueles espaços. Vocês têm noção do quanto poder a propaganda tem? É, meu filho, não é à toa não. E eu fico me perguntando, quem que tá pagando, quem tá recebendo dinheiro pra essas telinhas aqui em todo que é lugar, no metrô? E por que que o ticket não é de graça? Pelo preço que eles devem de cobrar? Aqui na estação central tem esse lado aqui que é bonito. E aí tem um lado feio que é pro lado de lá. Que entra no metrô ali e começa a ficar mais sujinho. Na verdade, eu vim aqui na estação central do metrô. Não, na verdade, eu não sou no teatro, na central. Eu vim aqui pra ir pra faculdade hoje, mas eu não tenho aula. Só por isso que eu tô calma desse jeito. Eu tenho que correr. Chegamos na estação da faculdade, Blindern. E são 8h30 da manhã e a lua ainda está no céu. Aí eu venho daqui, só sigo à direita. E tá vendo lá embaixo? Deixa eu ver se consigo dar zoom. Não consigo. É a biblioteca. Eu não tinha reparado que tem container para doação de roupa aqui. Legal. Que às vezes eu tô doando, às vezes não, né? Cada ano eu fico mais gorda, aí eu tenho que doar as calças e tá no caminho da faculdade, talvez é mais fácil. Na verdade, eu vim pra faculdade só pra ver se eu consigo estudar na biblioteca. Aqui é a casa do estudante, a propósito. Eu vou ver se eu consigo achar um canto na biblioteca pra ler. E se eu consigo estudar aqui, né? Já que eu não tenho aula. E eu também tenho que encontrar hoje o endereço de outra sala, que eu vou ter uma prova. E eu não sei onde é que fica, eu tenho que achar essa sala. Gente, propósito, eu uso 2 zonas de ônibus, de transporte no geral, pra vir até aqui de Asker, até aqui em Oslo. E isso custa 2.000 coroas por mês, o bilhete mensal. E eu não uso todos os dias, mas eu pago por todos os dias. Aí tem mais essa ainda, no negócio do preço do bilhete aqui, que é ridículo. Que eu sempre fico puta quando eles fazem escarcel, pegam alguém dentro do trem e fazem escarcel. Porque eu já paguei por dias que eu não estou usando, entendeu? E não dá de eu comprar os bilhetes só no dia que eu venho, porque ir de volta 2 vezes por dia, uma semana já tá mais caro que o bilhete mensal. Então assim, eles fazem drama, eles não estão precisando de dinheiro, eles fazem de atentado mesmo. E é uma coisa a se considerar se você quer estudar em Oslo, de talvez procurar moradia perto da faculdade. Pode ser que seja um pouco mais caro, mas se for tipo uma diferença que é menos de 2.000 coroas, 2.000 coroas vai ser o preço do ônibus, provavelmente, porque se você morar um pouquinho mais afastado, vai ser 2 zonas, não uma. Então, às vezes, vale a pena pagar 2.000 coroas mais caro num quarto aqui ao redor da faculdade do que longe e ter que pagar ônibus de qualquer forma. Pelo menos eu já tá aqui, entendeu? Agora eu vou entrar dentro da faculdade e eu vou entrar dentro da biblioteca, não vou ficar filmando, né? É assim que é por dentro, pro lado de fora no hall, na verdade. Ali
Ali a entrada. A biblioteca é bem grandona. Tem um monte de mesa para ler. É legal, funciona. Mas eu só queria vir ver se eu conseguia mesmo. Tá de boas. Aí eu devolvi um livro. Nossa, que ainda não entendi o que aconteceu, mas tudo bem. Eu tava tentando devolver o livro. Aí eu fui no computador que escaneia, né, pra devolver. E não escaneava. Eu falava devolver, não escaneava. Aí eu vi que tinha uma portinha na parede lá falando pra devolver. Aí falava aperte o botão. E eu não achei botão nenhum. Aí eu fui pra mulher do caixa. Eu perguntei pra bibliotecária: moça, que botão que eu tenho que apertar? Eu tô louca aqui, eu não tô vendo botão nenhum. Aí ela falou: tá do lado daquele branco. Eu falei, tipo, o quê? Não tinha botão nenhum na porra do negócio. Eu não entendi, foi merda nenhuma, mas enfim. Aí ela falou, deixa que eu devolvo. Aí ela pegou o livro. Ela falou assim, você pode devolver no computador também. Eu tentei, mas não escaneei. Eu fazia as coisas que o computador falava, bote seu cartão, bote o livro aqui. E nada acontecia. Eu falei, porra. Você tem uma coisa que me deixa desnorteada. É quando as coisas não funcionam do jeito que ela funcionar. E a entrada na biblioteca aqui é pública, tá? Qualquer um pode entrar. Não sei como é que funciona para emprestar livro. Eu tenho o cartão de estudante e tenho o cartão da Biblioteca Nacional aqui da Noruega. Talvez de usar, não sei. Aí você pergunte na recepção. Não sei se está de usar. E por um exemplo, se você tem interesse em algum curso da universidade, você pode acessar o site deles, que é a Universidade de Oslo, UiO, abreviação. E aí você pode pesquisar lá no site os cursos que eles têm, por exemplo, o bacharelado de mídia e comunicação que eu tô fazendo. E o curso vai ter a sua própria página, que vai falar quem são os professores, quais são os livros que você precisa ler e... enfim, o conteúdo, os horários, como que as provas, tem um monte de informação lá que serve só para mim que sou estudante, mas outras coisas servem para vocês também. Por exemplo, se você tem interesse em sociologia ou história ou engenharia, sei lá, qualquer coisa que você quer fazer da sua vida, pensa assim, né? Eu tô gaguejando pra caralho hoje, tá? Eu não devia estar falando, eu não consigo falar hoje, mas eu tô teimosa. Se você, tem interesse numa área, mas não tem condições psicológicas nem financeiras de fazer uma faculdade, você pode entrar no site e ver quais são os livros que eles usam. Dá de saber a grade curricular, quais são as matérias de introdução, e você puxa lá no site da matéria e aí cada matéria vai ter o seu livro, né, base, que eles chamam de pensum em norueguês e sílabos em inglês. Aí você pode ver os livros e você pode vir aqui e lê-los. Eles estão na biblioteca. Então, na verdade, você pode aprender um tópico. Por exemplo, faculdade de História. Você pode entrar no site da Universidade de Oslo, ver quais são as matérias introdutórias, ver quais são os livros que eles estão usando para essas matérias e ler os livros você mesmo. Porque é basicamente isso que a gente faz na sala de aula. A gente entra, o professor vai falar a respeito do que lemos no livro. Ele não vai ensinar para você as coisas que estão no livro, que isso você sabe fazer sozinho. Aí eles, na verdade, vão ter um debate, alguma atividade relacionada com um capítulo do livro que você tinha que ter lido para aquela aula, entendeu? Funciona assim em qualquer lugar do mundo, na verdade, faculdade, não só aqui na Noruega. Mas, e isso é uma coisa que, por isso que eu fui fazer mídia e comunicação, porque eu acho que é uma área mais diversa, dá de vocacionar para diversas áreas, eu digo que é uma ferramenta. E ao invés de fazer sociologia, entendeu? Que sociologia eu só ia conseguir ser professora. E mídia e comunicação não, tem várias aplicações diferentes. E eu posso aprender o curso de sociologia sozinha. Eu posso entrar no site da faculdade, ver quais são as matérias introdutórias, ver que livros que eles estão lendo e ler a porra do livro, entendeu? Mesmo que eu não fosse estudante, porque essas informações na Noruega são públicas. Eu ia pegar o bondinho elétrico, o trick, que fica aqui, fica lá embaixo, mas não tô vendo nenhum. Aí eu fui olhar na app, que a biblioteca é bem ali embaixo. Eu fui olhar na app
bilhete de ônibus e não tá me... Aí tu pode pesquisar, sabe? Eu quero vir daqui até ali, no roteiro, e ele não tá sugerindo o bonde elétrico, então eu acho que tá quebrado. Porque esses dias eu vim... eu vim de novo pra faculdade sem ter aula, e eu fui falar, vou pegar o bondinho no centro de Oslo, né? Só pra ver qual que é. Aí eu entrei no bondinho que dizia no mapa ali do... Que aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. O ponto de ônibus tem o seu mapa dizendo que ônibus que passa aqui, que veículo, né? Porque às vezes é um trem, às vezes é um metrô, às vezes é um barco. Barco aqui não vai rolar, né? Mas tudo bem. Imagina que desce. Aí eles falam aqui as trajetórias, as rotas, né? Aí eu peguei o trem que eu geralmente... O trenzinho elétrico que eu geralmente pegava pra vir pra cá. Apesar de que esse ponto aqui sempre esteve quebrado, eles estavam reformando. Então ele tava parando lá em cima. Aí eu peguei o ônibus, esse trem... Ele deu a volta no centro de Oslo e retornou e voltou pro mesmo lugar. Aí, tipo, todo mundo saiu de dentro do trem na metade. Acabou. Ainda tava perto do parlamento. Não tá, nem saiu do centro. Aí eles falaram assim, obrigado por viajar com a gente. Aí todo mundo saiu. Aí ficou eu e uma mulher dentro do trem. A gente uma olhou pra cara do outro. Que diabo tá acontecendo? Porque o trem, aquele ali é pra vir até aqui, sabe? Então, eu e ela ficamos tipo, ué. Aí a gente entrou no trem, o cara não avisou nada, não tinha mensagem, recado nenhum, que o trem não ia passar por aqui. Enfim, mó zorra. Agora eu vou pegar o metrô que fica ali embaixo, ainda bem que não é longe. Aqui é outra estação que é depois do Blindern, se chama Forskningsparken, que é o parque da pesquisa. Na verdade, esse ponto aqui, quando eu vou pra sala de aula, é melhor do que o ponto que eu desci no Blindern, que é mais perto do meu prédio. Mas, como eu estava indo na biblioteca... Não é tão longe do ponto do trem elétrico, mas... Era mais fácil, né? Se estivesse lá. Nossa. Ai, que ódio, mano. Eu trouxe esse guarda-chuva. Pensei que ia chover. E agora tá um solzinho. Eu desci uma estação antes da minha cidade, que é a estação de Sandvika, que eu quero ir na Padoca. Tem uma lojinha de importados, que fica bem aqui, ó. Nesse prédio branco. Eles têm açougue e tem padaria dentro. E eles fazem um salgado chamado burek, que tem em vários lugares aqui de... Essas padoquinhas de padrão, assim, que só vende essas paradinhas de comer. Eu tô falando, eu não faço português que eu não consigo mais falar, vocês não acreditam? Enfim, tem o melhor burek que eu já comi porque eles fazem fresco. Eles não compram aquele processado de um dia pro outro. Eu vou ver ali, chama Medina. Fica bem do lado do terminal de ônibus. Comprei esse docinho aqui que chama Bualco, eu não sei como chama essa merda. E 2 burek. Olha que dia lindo! E eu tenho que ler livro dentro de casa. A grama tá com gelinho. Já viram grama branca? Vos apresento. Inclusive, eu queria deixar a dica para vocês, né, que gostam de estudar por conta, gostam de fazer pesquisa por conta. Sempre que você puder, use os portais das bibliotecas públicas ou de universidade. Vai até onde que a tua permissão de usuário deixa. Que a gente sabe que nos portais de bibliotecas, de faculdades, por exemplo, universidades, você pode logar como estudante e aí você vai ter acesso ao material completo, porque essas entidades, as universidades, eles pagam os direitos de ter acesso a artigos produzidos por outras universidades. Por exemplo, eu consigo acessar artigos de mídia e comunicação da Inglaterra, dos Estados Unidos, enfim, das universidades que têm esses cursos famosos, e eu tenho acesso se eu logar. Agora, se eu não logar, eu consigo
achar na minha pesquisa que existe um artigo, eu só não consigo abrir. Eu entendo por que eles fazem isso. Na verdade, eu entendo, mas eu discordo. É por causa do capitalismo. Quem escreveu o artigo quer receber e quer evitar que as pessoas copiem e pirateiem o artigo ou o livro. Aí eles ficam botando essas barreiras de login para as pessoas, para todo mundo não conseguir ter o acesso. Só que isso entope o conhecimento, entendeu? Eu não entendo o porquê que um cidadão fazendo uma pesquisa por ele mesmo, que não é nada diferente do que eu estou fazendo por eu mesma, cursando o curso, qualquer curso de universidade. Se eu vou ter que aprender um negócio, eu vou ter que ler um livro, eu vou ter que fazer o mesmo. O professor não vai fazer para mim. Os professores te ensinam como pesquisar, onde você pode achar referências válidas, como validar uma referência, mas a pesquisa per se, tu tem que fazer tu mesmo. Então, assim, por que eles não deixam as pessoas, o cidadão comum também ter acesso aos mesmos artigos, que é com certeza informação de qualidade, ao invés das pessoas vão procurar no Google, vão pedir pro GPT, entendeu? Aí são mal informados, porque o site de pesquisa e o site de predição de texto do GPT, eles não têm o acesso, assim como a pessoa que é um cidadão comum, que não é estudante, não tem acesso aos portais, aos artigos. Então... Eu até compreendo que uma pessoa, um commoner, né, um cidadão que não é educado para saber ler um artigo científico, não sabe os termos, está lendo de curioso, talvez ele realmente ia interpretar alguma coisa ali errado. Mas quando você interpreta alguma coisa errada, você fala com a pessoa, fala para os outros, isso aqui, eu entendi isso daqui desse artigo. Ela vai falar, não, você entendeu errado. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Eu posso entender errado, eu também tenho acesso, e eu tenho treinamento agora de como fazer pesquisa científica. Entendeu? Eu acho que eles botam essas barreiras só para sites públicos de pesquisa, tipo Google, não conseguir ter acesso a um material com copyright. É só isso. Se você tá querendo pesquisar sobre qualquer coisa, porque você é curioso, você viu digitando coisas no Google, o que será que é isso? Como será que é aquilo? Fazendo pergunta pro Google, e hoje em dia o pessoal que fazia pergunta do Google, eles vão perguntar direto no ChatGPT, que aí ele já dá tipo uma conversa, tipo uma aulinha, né? Só que tem essas limitações. Por exemplo, a bibliotecária da biblioteca lá da universidade, ela veio dar uma palestra, né, como convidada num dia, numa aula, para explicar pra gente como é que usa o site para pesquisar coisas, os comandos, por exemplo, bota entre aspas, coloca o ou em inglês, and, or, pesquisa pelos conceitos, não uma frase inteira e coisa do tipo, que aí você vai achar mais referência. E só que assim, ela falou, ao invés de você perguntar pro Google quais que são os conceitos básicos, que livro que tu me recomenda desse tópico aqui, mídia e comunicação, você pode fazer isso no Google, mas o Google vai te recomendar quem pagou mais pela propaganda. Você vai receber um livro lá, talvez nada a ver com o assunto, mas aquela pessoa pagou a publicação, a propaganda do livro deles, para aparecer primeiro. No site da biblioteca, não. Se você digitar os conceitos certinhos, eu já tentei fazer isso e o GPT para por aí, tá? Você tem acesso aos livros base desses cursos. Que livros que eles estão usando? Por exemplo, faculdades dos Estados Unidos e da Inglaterra, de mídia e comunicação, pelo menos que eu pesquisei com o GPT. Eu tava testando os limites da ferramenta. Aí o GPT falou, é tudo privado, eu não tenho acesso e eles não disponibilizam quais são os livros que eles estão ensinando no curso. Mentira! O GPT não conseguiu achar, mas não é isso, entendeu? Então o GPT está errado, ele fala coisas erradas várias vezes, porque ele não tem acesso a um certo nível de segurança, que tem que ter um login. Então a bibliotecária do nosso curso estava explicando que já apareceu gente lá na biblioteca pedindo pelo livro recomendado pelo ChatGPT, com o nome do livro e autor, e o GPT inventou o autor e o nome do livro. Você tem que entender que aquilo ali é uma ferramenta para predição de texto. Ótimo para corrigir o teu inglês. E cuidado também, né? Porque você vai corrigir tanto que vai perder o sentido do que você escreveu. Então, em vez de ir no Google e falar assim, Google, quais são os livros para esse blá blá blá. Ou GPT, você pode me recomendar alguma coisa para ler a respeito disso daqui, nível acadêmico. Ele vai te recomendar Google Scholars. Bem bosta para nível acadêmico. E quando o GPT ou o DeepSeek, tá? Os dois. O DeepSeek também inventou referência. Eu pedi para ele escrever, a gente estava testando, a tarefa do dia na faculdade era testar os limites da inteligência artificial. Eu pedi para o GPT escrever um texto, eu pedi para o DeepSeek escrever um texto com referência. Aí as referências que ele me deu foi artigo de jornal online, só isso, e inventou 2 livros.
O DeepSeek inventou 2 livros, que não existem. Então, ambos eles não têm acesso. Não interessa a marca da inteligência artificial, ela vai ter a barreira do login. Mas mesmo com a barreira do login, você ainda consegue ir direto no site da universidade, que é uma coisa que o GPT aparentemente não consegue fazer, e ver o nome das matérias de um curso que você está interessado e pesquisa lá, entre aspas, o nome da matéria. Alguma coisa vai aparecer, entendeu? E aquilo ali que eles estão recomendando, se esse livro está na biblioteca, eu digo, é uma fonte confiável, porque eles não vão colocar porcaria ali dentro da biblioteca, sem referência. Os livros que estão na biblioteca vão ser usados por alunos em nível acadêmico, mestrado e doutorado. Então, as referências estão checadas, as informações ali foram avaliadas por profissionais da área e não vai estar ali se o livro não for bom. Talvez esteja desatualizado, é muito comum, mas é válido. Não é porque a coisa está desatualizada que ela, de repente, ficou errada, entendeu? Só, tipo, mídia e comunicação. Antes a gente tinha estudos de mídia e comunicação em massa. Aí surgiu a internet, aí mais um negócio para analisar, aí já evoluiu. E os livros de 1990 não tinham essa parte ainda. Então não é que eles estão errados, as teorias de comunicação ainda são válidas, esses livros antigos. Mas está faltando o resto da coisa toda, entendeu? Internet. Mas sempre que você for fazer pesquisa, lembra de procurar nos portais das bibliotecas da sua faculdade, da sua cidade, ou biblioteca pública do Brasil, onde sei lá onde que você esteja. Porque ali vai ser recomendado uma coisa que é mais confiável. Por exemplo, eu perguntei aqui, você pode me listar quais são as matérias do primeiro semestre do curso de Mídia e Comunicação? Meu Deus do céu, analfabeta. Comunicação na Universidade de Oslo, Noruega. Eu perguntei em português mesmo. Vamos ver se ele consegue puxar alguma coisa. Depende um pouco do que você quer dizer com curso de Mídia e Comunicação, mas suponho que você se refere, e como funciona, a um currículo fixo de matérias. Aqui não há um currículo fixo de matérias, está errado, tem um currículo fixo de matérias. O primeiro semestre em faculdades mais estruturadas, os estudantes, módulos obrigatórios, blá blá. A organização do bacharelado dura 3 anos, 180 créditos, exemplos de disciplinas em geral. Isso daqui é 2 disciplinas do segundo ano, e uma do primeiro semestre. Ele não listou todas as matérias. Isso é informação pública, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? O GPT não consegue certas coisas. Tô aqui no site da universidade, a página tá em norueguês, e eu tenho que selecionar norueguês, tá? Porque se eu selecionar em inglês, não vai aparecer o curso, ele vai selecionar só cursos em inglês. Aí eu vou clicar em Studier, que é estudos. Aí eu vou selecionar todos os programas. Eu quero bacharel. Bacharel não aparece na opção em inglês, não sei porque é demônios, mas tudo bem. Aí é MediaFag. Bacharel de 3 anos de mídia e comunicação, que é o que eu faço. Aí aqui você vai ver o programa Oppbygging og Gjennomføring. Essa aqui é a parte que fala as matérias do curso. Aí tá aqui, ó. No primeiro semestre você vai ter essa daqui, que você pode abrir a página desse curso, que são 2 semestres. Tem o Exfact, que é o primeiro semestre, que é análise de texto. Tem o Mevit, que é 10-11, e o 10-10. O 10-10 é análise de mídia, que eles chamam de texto, mas texto é qualquer mídia. E análise de dados. Aí, cada semestre você precisa ter 30 pontos em matérias cursados para poder fechar um semestre com todas as aulas. Se você está dependendo do empréstimo estudantil, você precisa pegar os 30 créditos, senão você não recebe dinheiro suficiente para sobreviver na Noruega, como estudante. Mas nada te proíbe de, tipo, pegar só 10 pontos, 20 pontos num semestre no outro, e empurrar a matéria para frente e para trás, tá? Pode pegar 40 também. Daí o curso ele é vocacionado porque, assim, ó, o grupo de 80 pontos são as matérias obrigatórias do curso de mídia e comunicação. Agora, o grupo de 40 pontos, você vai escolher de um outro curso. Por exemplo, sociologia, ou economia, ou psicologia. Depende do que a matéria aqui. Mídia e comunicação, eu posso escolher sociologia e psicologia. E linguística. Mas tá. Aí você vem na página de cada curso, que tá listado ali. Por exemplo, esse semestre, outubro de 2025. Aqui tem a grade curricular, segunda-feira, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Aí você vai para outro site. Tem quando que é a aula. Tem Pensum Literatura. Pensum é o livro base do curso. Aí você clica aqui
e ele vai te mostrar, ó, esse livro aqui, a história da mídia norueguesa, mídia e sociedade, tecnologia, indústrias, tem todos os livros, alfabeto da internet, tem livros em inglês, tá vendo? 3 dos livros base do curso são em inglês, 2 são em norueguês. E sobre mídias sociais também é muito fácil achar em inglês. E aí tem os artigos que eles vão tratar no curso, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Aí você pode ler por conta. Mas tá vendo? Não precisa ser aluno para aprender um curso aqui. A maioria das matérias tá público. O GPT não consegue achar porque tem que navegar dentro do site, você tem que saber o que tá fazendo. E realmente os cursos, eles são bem flexíveis. O primeiro semestre geralmente é igual para todo mundo vai ter a introdução do tópico do curso que você escolheu. Mas depois você consegue conectar com outros cursos. O meu de mídia e comunicação conecta com psicologia, literatura, estudo de línguas, né, comunicação falada e escrita, ou sociologia. E eu já tô de olho nas matérias de introdução da sociologia, porque é o que eu vou focar. Eu já comprei os livros das primeiras matérias que é introdutórias para o curso de sociologia, porque eu consegui achar ali, tá público. E eu já vou lendo por conta, porque eu gosto do assunto, e eu gosto de ler. E antes eu não podia ler, porque eu tenho TDAH e não tinha Ritalina. Agora eu tenho Ritalina e consigo ler, então, né? E para finalizar, eu queria dar uma outra dica para vocês. Por exemplo, você está numa página de internet que está em outro idioma e não tem a versão em inglês. Essa aqui tem? Não, não tem. Essa página não estava available. Não traduz essa merda ali. Não tem available no inglês. Você conhece uma app de celular chamada Google Lenses? A maioria da galera instala essa app para escanear QR Code, mas o Google Lenses, ele é uma maravilhosa ferramenta de tradução. E você pode colocar no celular, e aí quando você está navegando nas páginas, você já usa direto no celular. E eu já vou dar uma outra dica para você que gosta de pegar livro e tem que devolver, não consegue ler porque pegou livro demais, e tem que devolver para a biblioteca, e eles são muito caros para comprar e tem em casa. Eu vou te dar uma dica já de como copiar os livros sem escanear. Mas aqui, ó, eu também instalei isso como uma... Como é que ele chama aqui no Google, meu Deus do céu? Os pruguinho. Eu sou dessa idade. Então, tá aqui em outra língua, não tem a tradução em inglês. Porra, era isso que eu queria ter falado agora há pouco, mas eu me baralhei com o inglês. Aí eu instalei aqui também o pruguinho. Tá aqui, ó, no meu... Search with Google Lenses. O que tu quer searchar, minha filha? Aqui, ó, tudo isso aqui. Seleciona tudo. O que tu quer que faça? Tá ali, ó. Traduza. Ele copiou tudo que tava em norueguês e traduziu para o inglês. Pode escolher também português, quer ver? Português. Exame de faculdade de história. Em vez de ficar copiando e colando no Google Translator, você pode ir direto na página. E eu faço isso no celular, com uma app. Agora deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Se eu tivesse com o celular na mão, se eu tivesse um livro com essa matéria aqui, eu ia abrir o Google Lenses, eu ia selecionar a opção selecionar texto, por exemplo, vamos ver aqui, não, me dá um texto, aqui, ó, tem um texto bem grandão, em inglês. Isso aqui é um documento que eu tenho que ler a propósito. Eu aponto o meu celular, abro o Google Lens, aponto o meu celular para um livro, mas assim, ó, eu seleciono o Google Lens, selecionar texto, aí copio o texto, aí você copia o texto, vem aqui no bloco de notas, se tá no celular, manda, sei lá, te manda pelo Messenger. Cadê o Pastel, caramba? Limin é cola. Aí, tá vendo? Você pode copiar, você pode ir na biblioteca, pegar um livro, apontar o seu celular para uma página, copiar o texto dessa página, te manda por mensagem. Copia o outro texto da outra página, te manda por mensagem. E você não precisa escanear o livro. E você não precisa copiar à mão, digitando. Se tem partes interessantes, por exemplo, metodologia, aí vão explicar alguma coisa que é o conceito que eu preciso para usar na minha prova ou nos meus textos como referência, eu simplesmente aponto o meu celular e copio aquela parte do texto e me mando por mensagem, falando de que página, de que livro, de que autor que eu tô tirando essa informação. E eu faço uma tabela no Excel, na verdade. Universidade, aqui ó, minha tabela do Excel. Isso aqui, na verdade, foi uma mulher no YouTube, que ela é pós-doutorado, ela sugeriu para você fazer uma... Tem vários formatos, na verdade. Ó, essa aqui é uma matéria que eu tinha na faculdade, que era Introdução ao Jornalismo.
referência do conteúdo, o livro, o capítulo ou página, a citação, o texto que eu quero salvar. E eu não preciso ficar andando com lápis e papel, eu simplesmente tenho que estar o celular carregado. E aí eu simplesmente estou lendo um livro lá na faculdade, eu não posso emprestar porque eu já estou no meu limite de emprestar as coisas. Aí eu pego, tiro, aponto o celular com o Google Lenses, peço para o Google Lenses copiar o texto daquela página, copio e colo e me mando por mensagem. É super fácil e é muito útil. Então, só fica essa dica aí pra vocês também, que são tudo TDAHzento que nem eu, que tem o olho maior que a barriga e pega 6 livros e não dá conta de ler nenhum. Eu tenho o texto de um livro inteirinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu copiei o texto de um livro, um PDF. Daí, tipo, sabe por que é bom de copiar o texto dos livros? Porque eu posso pegar, tipo, se eu não entendi, tem uma página do livro lá que tá muito complexa, eu não tô entendendo porcaria nenhuma, como aconteceu com vários livros, por exemplo, desta matéria aqui. SFAX. Essa daqui é uma interpretação de texto que é genérica para qualquer matéria de curso. Tem vários cursos que tem essa matéria, pelo que eu tô vendo. É de humanidades, é como interpretar textos no geral, não só de mídia e comunicação. Então, tem um livro aqui que se chama Escreve. É esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá ali já. Tá bom, eu pus a foto. É esse livro aqui, ele tá em norueguês, só que tá no norueguês muito enroscado pro meu gosto. Aí eu copiei o texto de norueguês, colei todo o texto em norueguês, aí eu vou colando aqui assim, ó, quer ver, ó? Eu vou no Translate, aí, por exemplo, eu copiei um texto ali, não colei? Cadê? Deixa eu ver. Tá aí, ó. Aí, quando você copiar com foto, às vezes ele pega e faz isso daqui, ó. Mete um tracinho ali. Sabe quando vai continuar a próxima linha, daí tem um tracinho e continua embaixo? É um saco, porque a palavra fica quebrada. O texto que você copiou ficou quebrado. Então, você pode vir aqui, dar um Ctrl F, encontrar. Aí digita o tracinho ali, ó, tá vendo? Ele vai achar todos os tracinhos. Aí quando for um tracinho que foi, tipo, quebrou a palavra no meio, você vai lá, tipo, tava assim, ó. O tracinho, a palavra não coube numa frase, eles botaram tracinho. Vai lá e deleta. Aí eu copio e colo no Google Translator só pra deletar os tracinhos, ou qualquer ferramenta que tenha um procurar. Só pra deletar os tracinhos, que não é pra ter tracinho. Aí o texto fica correto, não fica quebrado. Aí eu fui copiando, página por página. Aqui pedi um negócio, cadê? Documento. Não uso Word, eu uso LibreOffice, que é de graça. E aí eu fui copiando todo o texto em norueguês. Quando eu tinha... Você pode colar para traduzir no Google Translator até 5.000 caracteres, tá aqui embaixo, 5.000 caracteres. Então você copia 2 páginas, geralmente, cabe 2.600, mais ou menos 2.000 caracteres em cada página. Aí tu copia 2 páginas do texto corretinho em norueguês, cola lá e traduz. E daí tu copia a tradução aqui e fica traduzido muito bonitinho. Parece que realmente o texto foi escrito em inglês. Ele tá assim um nível bem avançado, essas ferramentas de tradução do Google. Aí aquele livrinho norueguês ali também, mesmo traduzindo ele para o inglês, era bem confuso. Aí sabe o que eu fiz? Eu copiei o texto no chat GPT e pedi para ele me resumir quais são os conceitos daquela página, ou capítulo. Aí eu copiei o capítulo, o texto, né? Traduzido para o inglês. Fala assim, me resume quais são os conceitos principais desse parágrafo, ou texto. Por exemplo, esse aqui o título é Concretização. Aí ele fala, o autor quis falar de formas abstratas, técnicas de linguagem, os conceitos são esse e esse. Resumido. Tipo, meia página. Ele me resumiu 10 páginas do autor que fala enrolado. E o próprio GPT falou, esse teu texto tá meio proliço. Tá meio prolixo. E foi o autor que é o nosso... livro de base da aula de interpretação de análise de texto. É um inferno de ler, eu não tava entendendo nada. A professora falou que a gente tinha... tem esse conceito aqui da matéria, esse método, tá explicado lá nesse livrinho do Escreve aqui. Aí eu... Tá explicado aonde? Aonde que eu li essa porcaria toda? Não entendi nada. Aí eu pedi pro GPT me resumir o que ele entendeu daquele capítulo. E aí ele fez esse resumo, e aí sim eu falei, tá, agora eu entendi, aquelas 3 páginas lá, ele tava falando desse negócio aqui, tá, aí eu li de novo o livro, e aí eu entendi o que o autor tava querendo falar, porque pra mim tava muito enrolado, tava muito salada de fruta, entendeu?
E aí isso ajuda também. Então ele te ajuda a estudar, no caso. Ele não vai criar o texto para você, mas ele pode resumir um texto acadêmico, se você não estiver entendendo, e pode traduzir para língua que você quiser. Então é muito legal essa ferramenta. Então é isso que eu faço da vida hoje. Ou eu tô lendo livro e paper e artigo, ou eu tô baixando PDF. Baixei mais de 200 PDF porque eu tenho acesso a login que dá de baixar livro virtual se eu tenho login de estudante. Baixei. Vou conseguir ler tudo isso? Não. Vou parar de baixar? Não. Tava ali o PDF. Tá de graça. Não é santo? Baixei. Tchau.